Pode ir. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasaji Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Beleza. Capítulo 16, verso 7, né? Ou 6. 7. Pravritim cha nivritim cha janana vidur asura na shaucham na pichacharo na satyam tisuvidyate. Tradução. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Nem limpeza, nem comportamento correto, nem verdade se encontram neles. Significado. Em toda sociedade humana civilizada existe algum conjunto de regras e regulações escriturais que são seguidas desde o princípio, especialmente entre os arianos, aqueles que adotam a civilização védica e que são conhecidos como os povos civilizados mais avançados. Entende-se que aqueles que não seguem as injunções escriturais são demônios. Portanto, aqui se afirma que os demônios não conhecem as regras escriturais, nem têm nenhuma inclinação para segui-las. A maioria deles não as conhece, e mesmo se alguns deles as conhecem, não têm a tendência para segui-las. Eles não têm fé, nem têm desejos de agir segundo as injunções védicas. Os demônios não são limpos, tanto externa como internamente. A pessoa deve sempre ter cuidado e manter seu corpo limpo, banhando-se, escovando os dentes, trocando de roupas, etc. Quanto à limpeza interna, a pessoa deve sempre se lembrar dos santos nomes de Deus e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Os demônios não gostam nem seguem todas estas regras para a limpeza externa e interna. Quanto ao comportamento, existem muitas regras e regulações que guiam o comportamento humano, tais como o Manu Samhita, que é a lei da raça humana. Mesmo hoje em dia, aqueles que são hindus seguem o Manu Samhita. As leis de herança e outras legalidades derivam deste livro. Agora, no Manu Samhita afirma-se claramente que não se deve dar liberdade a uma mulher. Isto não significa que as mulheres devam ser mantidas como escravas, mas elas são como crianças. Não se dá liberdade às crianças, mas isto não quer dizer que elas são mantidas como escravas. Os demônios, hoje em dia, têm negligenciado tais injunções e pensam que se deve dar tanta liberdade às mulheres quanto se dá aos homens. Contudo, isto não melhorou a condição social do mundo. Na realidade, deve-se dar proteção a uma mulher em todos os estágios da vida. Ela deve ter a proteção do pai em sua adolescência, do marido em sua juventude e dos filhos crescidos em sua velhice. Este é o comportamento social correto de acordo com o Manu Samhita. Mas a educação moderna, artificialmente, inventou um conceito vaidoso de vida feminina. E por isso, hoje em dia, o casamento é praticamente uma imaginação na sociedade humana. Nem a condição moral da mulher é boa no momento. Os demônios, portanto, não aceitam nenhuma instrução que seja boa para a sociedade. E porque não seguem a experiência dos grandes sábios e as regras e regulações determinadas pelos sábios, a condição social das pessoas demoníacas é muito miserável. Não precisa nem falar, né? Todo mundo sabe o que acontece por aí. E pelo comentário aqui, Krishna falou, a gente vê claramente que hoje, sociedade, a maioria é composta de pessoas demoníacas, né? Não dá nenhuma atenção para as escrituras. Não tem nenhum interesse nem de saber o que está nas escrituras e quando sabe, não tem interesse de seguir. Muito raro alguém que segue. Essa é a condição de hoje. Condição de vida demoníaca. Vida civilizada significa seguir as regras e instruções das escrituras. Foi passada pelos sábios para a sociedade humana. Se alguém negligencia isso, ele está virando as costas para os sábios e agindo de acordo com as próprias ideias e ideias dos outros, que naturalmente vem da mente contaminada pelos próprios ideais imperfeitos e não divinos. Então, se alguém quer ser considerado realmente humano, ele vai ver o que está escrito nas escrituras, vai tentar seguir ao máximo, com firme fé, perseverança nas regras das injunções que é para ele, particular para a posição, ordem social que ele esteja, né? Pergunta aí. Você vê, na Índia, países como Irã, Síria, até mesmo Líbano e alguns outros países, eles dão muito atenção para essas leis. Mas, principalmente no Ocidente, está praticamente muito raro. Em termos de povo, dá atenção para as regras. Tem praticante de toda religião, mas é raro, são poucas.
comparando com o número de pessoas, é raro. Verso 8. Asatyam aprachistam te jagatahur anishwaram aparasparasambhutam kim anyat kamahaitukam. Tradução. Eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle. Dizem que é produzido do desejo sexual e que não tem outra causa senão a luxúria. Significado. Os demoníacos concluem que o mundo é uma fantasmagoria. Não há causa nem efeito nenhum controlador, nenhum propósito. Tudo é irreal. Eles dizem que esta manifestação cósmica surge devido a ações e reações materiais aleatórias. Eles não aceitam que Deus criou o mundo com um determinado propósito. Eles têm sua própria teoria que o mundo apareceu por si próprio e que não há razão alguma para acreditar que existe um Deus por trás dele. Para eles, não há diferença entre espírito e matéria, e não aceitam o Espírito Supremo. Tudo é apenas matéria, e supõe-se que o cosmos inteiro seja uma massa bruta. Segundo eles, tudo é vazio. Qualquer manifestação que exista se deve à nossa percepção ignorante. Eles afirmam que todas as manifestações de diversidade são exibições de ignorância. Assim como num sonho podemos criar tantas coisas que de fato não têm existência. Então, quando acordamos, vemos que tudo não passa de um sonho. Mas, na verdade, embora digam que a vida é um sonho, os demônios são muito peritos em desfrutar deste sonho. E assim, em vez de adquirirem conhecimento, eles cada vez mais se envolvem com suas fantasias. Eles concluem que, sendo o filho o simples resultado da relação sexual entre um homem e uma mulher, este mundo surgiu sem a presença da alma. Para eles, foi apenas uma combinação de matéria que produziu os seres vivos, e a existência da alma fica fora de cogitação. Assim como, sem causa aparente, muitas criaturas vivas surgem do suor ou de um corpo morto. Todo mundo vivo surgiu das combinações materiais que se processam na manifestação cósmica. Portanto, a natureza material é a causa dessa manifestação, e não existe nenhuma outra causa. Eles não acreditam nas seguintes palavras que Krishna falou no Bhagavad Gita. Sob minha direção, o mundo material inteiro se move. Em outras palavras, não há conhecimento perfeito entre os demônios acerca da criação do mundo. Cada um deles tem sua própria teoria particular. Segundo eles, uma interpretação das escrituras é a mesma coisa que outros, pois eles não acreditam numa compreensão única dos processos escriturais. Essa é a mentalidade deles sobre o mundo material. Falta de fé. E também não tem fé nas escrituras também.
Prabhu, agora está ficando até pior, né? Porque a inteligência artificial vem aí meio que, né, padronizar tudo. Né? Não sei se vocês viram a reportagem que você pede lá para a inteligência artificial criar poema de Machado de Assis, ela pega todos os padrões e aí cada vez mais vai criando essa mentalidade que tudo pode se encaixar em padrões, né, em regras, né? E vai ficando cada vez mais, como diria, esse mundo vai mais em real, né? Eles vão passando cada vez mais poder para as máquinas e cada um vai querer se encaixar em modelos matemáticos aí, né? Continua sendo real, né? Mas o ateísmo vai aumentando mesmo. Aí eles vão continuar indo pro inferno do mesmo jeito, sofrendo aqui de qualquer jeito. Não vai mudar o sofrimento e nem a lei do karma e nem também a morte, né? Apesar de que alguns deles acham que vai acabar com a morte através da ciência, isso é impossível. Essas coisas vão afastando, né? Até um dia, quando acontecer uma desgraça maior, talvez eles comecem a abrir o olho, né? Não sei se está muito longe de acontecer também, não, uma catástrofe grande, seja vírus, seja bomba, seja o que for. Aí pode ser que comece a repensar no que foi feito e voltar para o padrão de vida mais antigo, né? Vai ver que é o que dá mais certo. Vamos ver. De todo jeito, hoje em dia é isso, está caminhando cada vez pior. Tudo artificial, né? O gênero é artificial, a inteligência é artificial, o vírus é artificial, tudo criado em laboratório, tudo eletrônico, né? A tendência é chegar num ponto que vamos ver. Mas isso não impede também de... Na verdade, para quem está praticando, isso dá até mais força, porque ele vai sentir mais desejo de praticar, vendo isso, vai dar até mais incentivo. Então, não vai mudar em nada para quem está praticando também. Independente da condição externa, vai dar na mesma. Não muda em nada, né? Pergunta aí. É, 9. Capítulo 16, verso 9. Etan dristim avastabhya nastatmanolpa buddhaya prabhavanti ugra karmana khayaya jagato hita. Tradução. Seguindo essas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam em atividades prejudiciais e hediondas que só servem para destruir o mundo. Comentário. Os demoníacos ocupam-se em atividades que levarão o mundo à destruição. Aqui, o Senhor declara que eles são pouco inteligentes. Os materialistas, que não têm nenhum conceito acerca de Deus, pensam que estão protegidos. Mas, conforme o Bhagavad Gita, eles não têm inteligência e são desprovidos de todo o bom senso. Eles tentam desfrutar esse mundo material até o limite extremo
e por isso sempre se ocupa em inventar algo que lhe proporcione gozo dos sentidos. Essas invenções materialistas são consideradas como progresso da civilização humana, mas o resultado é que as pessoas ficam cada vez mais violentas e cada vez mais cruéis. Cruéis para os animais e cruéis para os outros seres humanos. Elas não sabem como se comportar entre si. A matança de animais é muito preeminente entre os demoníacos. Semelhantes pessoas são consideradas inimigas do mundo porque acabarão inventando ou criando algo que destruirá a todos. Indiretamente, esse verso antecipa a invenção das armas nucleares, das quais o mundo atual tanto se orgulha. A qualquer momento pode haver uma guerra, e essas armas atômicas podem causar muitos estragos. Essas coisas são criadas somente para a destruição do mundo, e isso se indica aqui. Devido à impiedade, inventam tais armas na sociedade humana. Elas não se destinam à paz e prosperidade no mundo. Você vê, hoje em dia, tanto de país bomba atômica, qualquer hora aí, já não está muito longe, qualquer hora aí, começa a mandar uma dessa no outro, destrói metade do mundo. Esse é o resultado. Desse tipo de civilização. Pergunta aí. Verso 10. Kamamasritya duspuram dambhamana madhamvita mohad grihitva sadgrahan pravartanti shuchivrata. Tradução. Os homens demoníacos, refugiando-se na luxúria insaciável, no orgulho e no falso prestígio, e, encontrando-se assim iludidos, estão sempre entregues a trabalhos sujos, atraídos pelo que não é permanente. Significado. Aqui se descreve a mentalidade demoníaca. A luxúria dos demônios nunca se sacia. Eles continuarão incrementando mais e mais seus desejos insaciáveis de gozo material. Embora estejam sempre cheios de ansiedade por aceitarem coisas que não são permanentes, eles ainda assim continuam ocupando-se em tais atividades por causa da ilusão. Eles não têm conhecimento e não podem dar-se conta de que estão tomando o caminho errado, aceitando coisas não permanentes. Tais pessoas demoníacas criam seu próprio Deus, criam seus próprios hinos e os cantam segundo convenha. O resultado é que elas se atraem mais a mais por duas coisas: prazer sexual e acúmulo de riqueza material. A palavra asuti vrata, voto sujo, é muito significativa quanto a isto. Tais pessoas demoníacas se atraem somente por vinho, mulheres, jogos de azar e comer carne. Estes são os asuti, hábitos sujos. Induzidos pelo orgulho e falso prestígio, eles criam alguns princípios de religião que não são aprovados pelas injunções védicas. Embora tais pessoas demoníacas sejam as mais abomináveis no mundo, ainda assim,
Através de meios artificiais, o mundo cria uma honra falsa para eles. Embora estejam deslizando suavemente para o inferno, consideram-se muito avançados. Então, isso é mentalidade demoníaca. Nós simplesmente deslizando para o inferno, mas porque são adorados e recebem honra das massas, pessoas ignorantes, eles consideram muito bem, muito avançado. Mas isso não vai livrar eles do pior, de nenhum jeito. É por isso que fala, ó, que alguém quer praticar devoção deve ficar livre, que falou aqui, ó, vinho, sexo ilícito, jogo de azar e comer carne sem regra, sem nada. Essas coisas. São hábitos impuros. Desfrute sexual e acúmulo de riqueza. Essas são as duas coisas da mentalidade demoníaca, pessoa demoníaca pensa. Desfrutar de sexo e ter, como vai acumular mais e mais dinheiro. A cabeça dela pensa isso. Pergunta. Prabhu, tinha uma dúvida. Ele falou o negócio do vinho, né? A questão lá da católica, quando Cristo Ah, fala. não. Ah, não. Não? Aqui tá falando vinho é querendo dizer álcool, droga, Tá. vinho de para É generalizado, embebedar, né? essas coisas, né? Tá. Ali eles tomam um pouquinho só, não. Não é para ficar bêbado, nada, não. Carne também, quem segue mesmo, se come é muito pouco. A maioria dos santos católicos era vegetariano, grande parte deles. E hoje em dia, muita religião tem muito judeu ortodoxo vegetariano, muito muçulmano vegetariano. Às vezes mora longe do país que segue a regra e não acha carne que foi morta de acordo com a regra, eles acabam virando vegetariano. Muitos assim. Hum. 11, 12. Chintam aparimeyam cha pralayantam upashrita kamopavogha parama etavaditi nishchita ashapasha shatairbada
Kama Krodha Parayana Ihante Kama Bhogartam Anyayenartha Sanchayam. Tradução. Eles acreditam que satisfazer os sentidos é a necessidade primordial da civilização humana. Com isso, até o fim da vida, sua ansiedade é imensurável. Presos a uma rede de centenas de milhares de desejos, absortos na luxúria e na ira, recorrem a meios ilegais para obter o dinheiro que investirão no gozo dos sentidos. Significado: os demoníacos aceitam que o gozo dos sentidos é a meta última da vida e mantêm este conceito até a morte. Eles não acreditam em vida após a morte, nem acreditam que nos submetemos a diferentes classes de corpos segundo o caso, ou atividades realizadas neste mundo. Seus planos para a vida nunca terminam, e eles continuam preparando plano após plano, todos os quais nunca chegam ao fim. Temos a experiência pessoal de presenciar uma pessoa com tal mentalidade demoníaca, que mesmo quando estava prestes a morrer, pedia ao médico que prolongasse sua vida por mais 4 anos, porque seus planos ainda não estavam completos. Estes tolos não sabem que o médico não pode prolongar a vida de ninguém. Quando chega o aviso, não se leva mais em consideração o desejo. As leis da natureza não concedem nem mesmo um segundo além daquilo que está destinado a desfrutar. O ser demoníaco que não tem fé em Deus, nem na super-alma que mora dentro dele, executa todas as espécies de atividades pecaminosas, buscando com isso o simples desfrute dos sentidos. Ele não sabe que dentro de seu coração está uma testemunha, a super-alma, observa as atividades da alma individual. Como se afirma nos Upanishads, há 2 pássaros pousando na mesma árvore. Um está agindo e gozando ou sofrendo os frutos dos galhos, e outro está testemunhando. Mas quem é demoníaco não conhece essa escritura védica, tampouco tem fé. Logo, ele se sente livre para fazer tudo o que lhe propicia gozo dos sentidos, sem medir as consequências. Hum, é isso. Eles acreditam que satisfazer os sentidos é a necessidade primária da vida humana. E para gratificar isso, ele não hesita em ganhar dinheiro até de maneira ilegal. Você vê, muita gente reclama do governo, né? Ah, tá fazendo isso e aquilo ilegal. Mas, com certeza, a maioria, se botasse ela numa posição daquela, a maioria fazia a mesma coisa. Hum. Não ia hesitar em ganhar um dinheiro de uma forma meio ilegal para satisfazer os sentidos. Até os que reclamam. Bota ele lá, vai ver se não vai fazer. Se tiver oportunidade. A maioria vai fazer. Que é o objetivo primário da vida. Então, acaba que não importa o jeito, a pessoa vai. Pergunta aí.
13 a 15. Idam ajamayan labdham imam prapshe manoratam idam astidam api me bhavishyati punardanam asho maya hata shatrur hanisye cha param api ishvaroham maham bhogi siddhoham balavam sukhi Ajo bijanavam asmi konyosti sadrisho maya yakshe dashyami modisya iti agyana vimohita. Tradução. O ser demoníaco pensa: tanta riqueza eu tenho hoje e vou ganhar mais conforme meus anos. Tenho tanto agora e isso aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o disputador. Sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, farei alguma caridade e com isso ficarei contente. Dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Que não falta é exemplo disso aqui. É, 16. Aneka chitta vibhranta moha jala samavrita prakashakta kama bhogeshu patanti narakeshu cho. Tradução. Desse modo, perplexo por diversas ansiedades e atado a uma rede de ilusões, a pessoa se apega demasiadamente ao gozo dos sentidos e cai no inferno. Significado: o homem demoníaco não conhece limite para seu desejo de adquirir dinheiro. Este desejo é ilimitado. Ele somente pensa em quanto tem no momento e planeja investir mais e mais toda esta riqueza. Por esta razão, ele não hesita em agir de alguma maneira pecaminosa e então negocia no mercado negro para gratificação ilegal. Ele não está enamorado das posses que já tem, tais como terra, família, casa e conta bancária, e está sempre planejando. Não, tá errado aí. Ele está enamorado. Se ele não estivesse, ele estava desapegado. Aí tá, ele não está? Ah, não, ele está. Ele está enamorado das posses que já tem, tais como terra, família, casa e conta bancária. Está sempre planejando aprimorá-las. Ele acredita em sua própria força e não sabe que tudo que ganha se deve a seus atos bons do passado. A ele se lhe dá uma oportunidade de acumular tais coisas, mas ele não tem nenhuma concepção das causas passadas. Ele simplesmente pensa que todo o seu acúmulo de bens se deve a seu próprio esforço. Uma pessoa demoníaca acredita na força de seu trabalho pessoal, não na lei do karma. De acordo com a lei do karma, um homem nasce numa família elevada, ou enriquece, ou se torna muito bem educado, ou muito bonito por causa de bons trabalhos no passado. Os homens demoníacos pensam que todas essas coisas são acidentais e se devem à força de sua habilidade pessoal. Eles não percebem nenhum arranjo por trás de todas as variedades de gente, beleza e educação.
Qualquer pessoa que entre em competição com tal homem demoníaco é seu inimigo. Existem muitas pessoas demoníacas e cada uma é inimiga das outras. Esta inimizade aprofunda-se mais e mais. Entre as pessoas, depois entre famílias, depois entre sociedades e finalmente entre nações. Por isso, existe briga constante, guerra e inimizade em todas as partes do mundo. Cada pessoa demoníaca pensa que pode viver à custa de todas as outras. Geralmente, uma pessoa demoníaca considera-se o Deus Supremo, e um pregador demoníaco diz a seus seguidores: Por que vocês estão buscando Deus em outra parte? Todos vocês são o próprio Deus. Tudo o que vocês quiserem podem fazer. Não acreditem em Deus. Joguem Deus fora. Deus está morto. Estas são as pregações dos homens demoníacos. Embora a pessoa demoníaca veja que os outros são igualmente ricos e influentes, ou mesmo mais que isto, ela pensa que ninguém é mais rico do que ela e que ninguém é mais influente do que ela. Quanto à promoção ao sistema planetário superior, ela não acredita em execução de yagna ou sacrifício. Os demônios pensam que manufaturarão seu próprio processo de yagna e prepararão uma máquina com a qual serão capazes de alcançar qualquer planeta superior. O melhor exemplo de tal homem demoníaco foi Ravana. Ele ofereceu um programa às pessoas através do qual prepararia uma escavadeira para que qualquer pessoa pudesse chegar aos planetas celestiais sem executar sacrifícios, tal como se prescrevem nos Vedas. Similarmente, na presente era, tais homens demoníacos lutam para chegar aos sistemas planetários superiores através de arranjos mecânicos. Esses são exemplos de confusão. O resultado é que, sem conhecimento, eles escorregam suavemente para o inferno. Aqui a palavra em sânscrito, Mohajala, é muito significativa. Jala significa rede, como peixes capturados numa rede. Eles não têm nenhum meio de sair. Enquanto estão aqui, eles sofrem vários tipos de ansiedade, presos na rede de ilusões, ficam atraídos pelo desfrute sensorial e depois vão ao inferno. Essa é a vida desse tipo de pessoa demoníaca. Ela sofre aqui, mais ainda depois. Perguntei. O Prabhu, a gente, não, que ele citou lá aquele negócio de, né, foguete para atingir outros planetas, né? Aí se comenta que o extraterrestre ajuda aí os terráqueos, ali, os seres humanos, a ter progresso nessa área. A gente pode considerar, então, que esses extraterrestres não são boas pessoas, não? Que STF? Extraterrestre. Extraterrestre. E a gente fala que o homem chegou à Lua porque teve ajuda, né, de extraterrestre. Não, isso aí de acordo com nossos mestres, a quilometragem que tem no chamado Balta da distância da Terra para a Lua, que tem a quilometragem exata, aquilo lá que eles fizeram, que falou que o homem foi para a Lua, é falso. Pode ter chegado em alguma outra estrela ou planeta, mas não na Lua. E lá existe lei, né?
Para ir para a Lua, que é o planeta do semideus, tem que ter qualificação para ir para lá. Ninguém pode ir com foguete. Também, em termos de cálculo, pelo quilometragem e a velocidade que eles falaram que o foguete ia demorar 6 meses para chegar lá. Eles falaram que demoraram 1 mês. Então, a gente não aceita que o homem chegou na Lua, e tem vários vídeos mostrando. Aquele Neil Armstrong chegou a declarar que eles não conhecem nada no espaço, em 2002. Parece que ele ficou louco também depois daquilo. Então tem várias coisas aí que indicam isso também. E esse extraterrestre não pode ajudar o humano nenhum, pelo contrário, eles são anímicos aos humanos. Eles não têm afinidade por humanos, eles são os planetas subterrâneos, eles não gostam de ser humano, impossível ajudar ser humano. Eles nem podem ficar na Terra, o que falar de ir para os planetas superiores, nem na Terra eles podem ficar muito tempo, quando eles vêm eles têm que ir embora rápido, porque eles ficam com medo de Vishnu, porque sabem que não é o lugar deles, e Vishnu, se ele ficar muito tempo, Vishnu vem com a chakra para matar eles, eles vêm e vão embora rápido. Se nós já tinha tomado aqui, é que eles têm mais tecnologia, apesar de ter consciência espiritual menos avançada, mais demoníaca, em termos tecnológicos, eles têm mais. Se quisesse, ficava aí já. Porque não fica, porque não é o lugar deles ficarem. Então, se não é nem na Terra eles podem ficar, como vai acima da Terra? Que é mais evoluído? Impossível. Esse pessoal aí fala um tanto de besteira aí. Especulação da mente, o que eles acham, o que eles não acham. Cada um pensa uma coisa e acha que aquilo é a realidade. Nas escrituras fala a realidade. E os sábios viram todos os planetas, todos os residentes, as leis que Deus faz. Então, eles falam de acordo com a visão transcendental do que eles viram, né? O ser humano normal não viu nada. Ele só pode pensar alguma coisa, achar e especular. Ele não viu, não tem poder para ver. Mas sábios, igual o Vyasadeva, que escreveu as escrituras védicas, eles viram através do transe devocional em Bhakti, eles viajaram por todo o universo, foram escrevendo. Então, eles conseguem escrever o que ele viu através do Darshan, visão pessoal deles, direta. Ver, teria toda essa... A Carol escreveu aqui. Hoje minha aluna fez um comentário, será que Deus teria toda essa força para... Hoje em dia tem um tanto de especulação sobre isso na televisão. Eu não tenho televisão, eu tenho uns 10, mais de 10 anos, mas eu vejo às vezes o pessoal comentando, deve estar passando até hoje na televisão esses negócios de extraterrestre, não sei mais o que. O pessoal especula pra caramba. Tudo para eles foi construído por extraterrestre, eles acham que extraterrestre é só ET, e acham que são mais avançados espiritualmente, faz uma confusão danada. Acham que são mais avançados, talvez porque eles não têm nenhuma consciência espiritual, né? Então eles se veem igual eles. Aí eles pensam assim, mas qualquer ser humano com um mínimo de religiosidade, nem precisa ser espiritualidade, mínimo de religiosidade, ele já é mais avançado, muito mais que qualquer seres intraterrenos, subterrâneos e extraterrestres que eles falam. É muita especulação nisso aí.
O estimado Bhagavata descreve tudo sobre isso. Os planetas, 14 sistemas planetários, quem que vive em cada um deles, o que que eles fazem. Descreve tudo. Dúvida aí? O negócio é que muita gente fica curioso que tem vida e tal, e como não tem um desenvolvimento espiritual divino, os seres mais fáceis de encontrar é os não divinos, é os mais grosseiros, né? Quem que é os mais grosseiros? Esse terrestre de baixo, subterrâneo, que é material quando vem, ou, se for não grosseiro, é os fantasmas, fica aqui na Terra perambulando. Então é esse que a maioria entra em contato. Mas esse não pode ajudar ninguém. É só a curiosidade que muita gente tem. Mas não vai fazer ela progredir em nada. Se alguém pratica vida espiritual de acordo com a religião particular, ela vai entrar em contato com seres muito além disso. Ela vai ter contato direto com seres divinos, piedosos, que está muito mais elevado do que qualquer um desses aí que a maioria fica buscando. E que não ajuda em nada. Só atrapalha, na verdade. Esse tipo de curiosidade só atrapalha. Entra na vibração daqueles seres que são menos evoluídos. Não pode ajudar em vida piedosa, no caminho que leva a Deus, nada. Pode ajudar os devotos, sábios, santos e as escrituras. Aí, se segue as escrituras, vai entrar em contato com seres realmente elevados. Ela vai ter experiência disso. Aí, se ela praticar com fé e depois tiver, aí ela não vai querer saber de nada menos do que aquilo. Tudo vai fazer sentido nenhum. Seres que não pode ajudar em nada, não vai. Mesmo que não seja normal de ver ou não esteja na Terra, que benefício vai dar nenhum? Muita gente acha que isso é espiritualidade, né? Tem muito assim. Para entrar em contato com seres realmente superiores, exige uma prática. Esses outros que são inferiores não precisam de prática. Então é mais fácil de entrar em contato com eles. Mas o resultado final vai ser igual falou ali, o inferno. Eles são grosseiros, são materiais, não são evoluídos. Bravo, eu estava até comentando com a minha filha que está aqui do lado, aqui, que eu falo assim, que a maioria fala, né? Eles têm naves, eles têm avanço tecnológico, né? Tem isso, tem aquilo, mas nunca vi das pessoas que tiveram contato com extraterrestre e falar uma coisa espiritual avançada. Eu já tive, né? Eu moro em Belo Horizonte, né? Aqui é perto de Varginha, né? Fui parar lá na época, lá no Trigueirinho. Eu já tive essas coisas. Na época eu era mais novo, tomava LSD. Então eu falo por experiência. A gente acha, quando era adolescente, né? Achava interessante e tal. Aí depois, quando a gente começa a praticar e entra no outro tipo de energia, a gente vê que aquela outra é totalmente grosseira e demoníaca. Mas tem gente que não consegue entender isso, até depois de uma certa idade, ou porque não praticou nada realmente divino, e acaba achando interessante. Esse dia mesmo,
Contei com um amigo meu e estava falando isso. Aí eu tentando explicar para ele, mas a curiosidade dele é tanta que ele só me perguntava disso, como que tinha sido minhas experiências com eles e tal. Eu queria falar que existem outras coisas mais elevadas, mas ele só queria saber do outro. Mesmo eu falando que o bom é outra coisa. Porque é mais acessível, né? Na época eu tomava as coisas e ficava, lia uns livros, né? Eram os livros que lia na época, era ou da Índia, mais cultural, sem ser esses aqui, e livro do Trigueirinho, né? Livro do Trigueirinho fala das naves, aí você acaba entrando na vibração, né? E você acaba entrando em contato com eles mesmo, né? E, e aí você tem as experiências, mas né, quando a gente é novo, né? E muita gente até depois de uma certa idade não sabe de onde que eles vêm, né? E nem consegue distinguir o tipo de energia. Então acaba achando que eles são mais evoluídos, até espiritualmente. Mas eu já tive experiência dos dois tipos, com certeza. O estimado Bhagavata fala também que esses que vêm aqui na Terra, eles vêm de baixo, os planetas subterrâneos, são materialistas, não tem nada de divino. Senão, para que, como que eles são grosseiros, você vê essas naves, elas são grosseiras, dá para ver com o olho material. Os semideus ninguém vê com o olho material, porque eles são mais sutis, para cima. Esses subterrâneos, eles são grosseiros, porque eles são matéria. Não é que eles estão dentro da Terra, tem os portal na Terra que saem no sistema planetário, não é dentro da Terra, em outro sistema depois da Terra. Como que a gente sabe disso? Simado Bhagavata dá a quilometragem certa da Terra para o primeiro planeta subterrâneo chamado Atala. É Atala, Sutala, Rasatala, Mahatala, Patala, são 7. E também o diâmetro da Terra. Então, como a distância da Terra para o primeiro planeta subterrâneo é maior do que o diâmetro da Terra, a gente sabe que não é dentro da Terra, mas tem os portais na Terra que sai lá. Tem a história daquele europeu que foi na Serra do Roncador, entrou no lago e ficou lá no lago. Ele foi, entrou no portal e foi para debaixo da Terra. Com certeza ele foi para esse outro sistema planetário. Tem a história do Olavo Jansen, navegador norueguês, tem um livro aí na internet. Não sei se tem em português, mas The Smoke God, que ele conta, foi navegar no Polo Norte, entrou num portal e saiu na outra Terra. A Terra, o Simado Bhagavata explica que tem a Terra, oceano de sal. Depois tem outra Terra, aí tem o oceano de cana, tipo caldo de cana. Depois outra ilha. Então a Terra são compostas de 7 ilhas, na verdade, não é só essa. Aí esse navegador conta igualzinho, está no Simado Bhagavata, da próxima ilha. Ele ficou lá 1 ano, depois deixaram ele voltar. A família dele achou que ele estava louco, internou ele 7 anos. Depois ele conseguiu ir para os Estados Unidos escrever esse livro. Se pegar a experiência dele, o Simado Bhagavata é igualzinho. A gente tem a prova física de alguém que foi e descreveu igual tem no Simado Bhagavata como que é a próxima ilha na Terra. Ele fala que o oceano era verde, não era igual aqui, era mais esverdeado. Ele fala que é de caldo de cana. E lá as pessoas eram maiores, adoravam o sol, igualzinho em cima do fala. Nessa ilha, depois da Terra, eles adoram o Deus Sol. E ele fala que falava sânscrito também. O livro chama The Smoke God, é Olaf Jansen. Então tem várias provas que qualquer experiência dessa, quem já leu esse Bhagavata, ele sabe aonde que a pessoa foi, ou da onde que esse ser veio, dá para saber. Então, são coisas, essas naves, você vê chupa-cabra, aquele bicho que conseguiram pegar um que não existia na Terra. A gente sabe que é inferior. Com certeza é inferior. São coisas inferiores. Eles não são mais evoluídos. Se fosse mais evoluído, que queria fazer o que aqui? Vai ficar um pouco de tempo,
aparecer para alguém ou levar alguém a fazer algum tipo de experiência. Que função que é essa? Eles têm mais tecnologia só, porque são mais materialistas, então são menos espiritualistas. Quanto mais materialista, menos espiritualista. Eles são mais materialistas, têm mais tecnologia. Eles não têm consciência divina. O ser humano, se ele praticar, é muito mais avançado. Mas tem muita curiosidade, né? Tem gente que tem curiosidade dessas coisas e aos mais fáceis de entrar em contato, né? Você não precisa praticar nada. Você ficar pensando e tal, pode ser que encontre, mas para encontrar seres elevados exige uma disciplina e a prática, é muito mais difícil. Então, para quem não quer isso, tem curiosidade em outras coisas, eles vão mais para aquele outro. Aí procura Umbanda, Candomblé, que também não precisa praticar, a pessoa vai lá ver um espírito lá. Ou então extraterrestre, esses são mais fáceis, né? Mas eles são baixos. Então, quando a gente entra na vida religiosa, espiritual, começa a ter conexões com seres realmente divinos, então a gente percebe a diferença de energia. Aí ninguém vai querer saber daquele outro. Quando alguém consegue alguma coisa boa, ele não vai querer a pior, né? E também eles não conseguem identificar também a energia. Às vezes, aquele tipo de energia acha que é boa na visão deles e não percebe que é maléfica. Simplesmente acha que tem um misticismo, ouvir coisa que muita gente não vê e acha que só por causa daquilo está avançado espiritual. E não é. Não é assim. É isso aí, muita gente perde a vida nisso aí. A energia, tem coisa que dá para ver, a energia que acalma, a pessoa fica calma, a mente fica calma, suave, ela divina. A outra que agita, que é densa, materialista, ela não é divina, é coisa baixa. O negócio é praticar isso, porque quem pratica, ele entra em contato com seres que estão no espaço aí exterior, que são realmente evoluídos. Você vê, todo mundo tem anjo da guarda. Se a pessoa praticar, ela vai entrar em contato, que é o que está mais perto. Mas se ela tiver um mestre espiritual, então, aí o mestre vai estar com ela a vida inteira. Não é que o mestre vai embora, largou ela aqui, não. Vai continuar vendo ele. Ele não morre, nada. Você vê, Jesus Cristo foi pregado na cruz, ele morreu? Não. Esses seres, eles são imortais. Eles aparecem a hora que eles quiserem. Desaparecem a hora que eles quiserem. Pode aparecer para qualquer um, a hora que eles quiserem. Depende da gente. O tanto que a gente quer isso e pratica isso, conecta com eles. Vamos lá. Então, tá. Cantar aí dentro. Tô indo aqui pegar a verdade. Eles falam também que essas pirâmides, coisa foi construída por extraterrestres também é errado.
E várias coisas foi construído pelos semideus. Semideus não são extraterrestres, no sentido que eles pensam, né? Eles acham que extraterrestre é aquele biotipo. Os semideus já vieram na Terra e construíram algumas coisas. Não foi extraterrestre, eles falam. Extraterrestre construiu tudo, não sei o que, não. Muitas coisas foi semideus. Aquela igreja Lalibela, por exemplo, na Etiópia, foi os anjos que ajudou o rei a construir. Na Índia tem vários templos, em Ellora, Kailash, cidade do Dwaraka, de Krishna, também foi construído pelos semideus. Então eles falam aí que foi tudo extraterrestre, também é mentira. Eles não, não sabem diferenciar os seres, nada, então fala que tudo foi extraterrestre construído. Especulando. Oh, bom. Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Vijayamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Vijayamine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunavadi Paschatya Satarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Sri Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev. Sua filha se chama como, Lincoln? Sophie. Sofia? Sophie. Sofia, deixa ela cantar o Mahamantra aí uma vez, pelo menos. Qual que eu faço? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí, tá bom. Se cantar uma vez por dia, já tá bom. Uma vez na hora de acordar, uma vez antes de dormir. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ju Ki Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhakti Jivanacharya Maharaj. Jai Om Vishnu Pad Srila Gaur Govinda Swami Maharaj Ki Jai.
Jai Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ki jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki jai. Jai Shri Rupanu Guru Varga ki jai. Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath Sat Goswami Prabhu ki jai. Prema se Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasad Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai Shri Madhvacharya ki jai. Shri Ramanujacharya ki jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhat Maharaj ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Todos os devotos reunidos ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Haribol. Muito Valeu. obrigado, Prabhu. Boa Boa noite a noite aí. todos. Valeu. Hari Bo. Tchau.